Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo está vivendo o sonho, fim da negociação com o Marcos Leonardo, novidade maravilhosa envolvendo o Cédric Soares, Gustavo Santana, destaque absoluto, centroavante do São Paulo, tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão tacando dedo no like aí, vão deixando like, porque o like dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia. Por isso que eu peço o like pra vocês. Posso contar com isso aí? É de graça, não custa nada. Vão tacando dedo no like, vão deixando o like aí, porque fortalece demais nossa mídia alternativa aqui, nosso canal do São Paulo Futebol Clube. Bora pro vídeo, mas antes tem aquele recadinho muito importante da parceira aqui do canal, da Gringo. Presta atenção porque é muito legal. Tá com medo de parar em blitz com documento atrasado? Licenciamento de São Paulo está chegando. Precisa licenciar e as pessoas muitas vezes não sabem que você não consegue licenciar seu veículo, regularizar seu documento se tiver débitos pendentes, multa, IPVA, tem toda essa questão. Só que a Gringo agora, ela te ajuda muito no parcelamento dos débitos do veículo. IPVA geralmente que é maior, multa se tiver muita multa, se tiver qualquer tipo de débito pendente, não consegue nesse momento licenciar. E agora é o momento de licenciar seu veículo com a Gringo. Então como é que você faz? Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já baixa o app da Gringo, que é fantástico. Você colocando sua placa, já consegue pesquisar todos os débitos pendentes do seu veículo. Você colocou a placa, já vem tudo ali explicadinho. Aí você vê o que tem ali para você licenciar. Se é o IPVA, se tem multa, qual que é o tipo de débito. E aí com a Gringo, você consegue parcelar em até 12 vezes. É muito bacana. Imagine parcelar toda essa trauletada, regularizar o documento, sair da dor de cabeça de dirigir sem estar licenciado, né? Medo de parar em blitz, a Gringo te ajuda demais e licencia tudo aí, parcela os seus débitos em até 12 vezes. Para parcelas acima de 10 vezes, parcelou mais de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você ganha até 20% de desconto nas parcelas aí. É muito legal, né? Tá esperando o quê? Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já baixa a Gringo, pesquisa aí, vê, põe a placa do seu veículo, já vê tudo que tem, a Gringo já puxa tudo, você já vê quais os débitos, porque não pode ter débito para licenciar, e agora é o momento de licenciar. Usa a Gringo aí, que é muito legal, facilita demais, ajuda bastante, vai que eu garanto. É isso ou não é? Valeu, Gringo, tamo junto. Gente, é o seguinte, novidade já maravilhosa, né? São Paulo quer negociar o Cédric Soares, seja venda, seja empréstimo. São Paulo quer se livrar do Cédric Soares. Uma ação muito necessária, né? O São Paulo, ele depende de uma certa forma de ídolos do passado ou pessoas identificadas com o São Paulo para vir salvar, para vir ajudar o São Paulo. Nesse momento, a figura disso é o Dorival Júnior, né? É um cara que tem um histórico muito favorável com o São Paulo, um passado grande, mas um passado recente que ganhou a Copa do Brasil e vem para ajudar nesse sentido. E aí nós precisamos dessas pequenas ações como se livrar do Cédric Soares. Sempre contamos com esses ídolos, né, com essas pessoas importantes vindo ajudar. Muricy, na questão da qualidade de técnico. Paulo Autuori voltou para ajudar, não conseguiu, mas veio para ajudar. Hernanes, Kaká, Lucas Moura e muitos outros. Lugano, Luiz Fabiano e muitos outros voltaram para sempre ajudar o São Paulo. E agora nós estamos contando com isso, que é a figura do Dorival Júnior, para ajudar em relação a isso. Porque o Cédric Soares no banco é um cara que tem contrato ativo, é um cara que está relativamente saudável fisicamente. Ele é um cara que ele tá preparado pra jogar. Só que aí quando você tem um cara desse no time, um cara que tá ali com o contrato em dia, salário, né, tá pagando salário, o cara ele tá ali disponível pra jogar, o técnico, geralmente os técnicos olham aquilo ali e falam, vou trabalhar com o grupo todo, eu vou usar tudo que eu tenho na mão. Lucas Ramon, uma vez que é expulso ou não pode jogar algum jogo, você tem um garoto da base geralmente ali, o Mike foi afastado, mas geralmente tem um garoto da base na sombra. Aí você tem o Cédric Soares, que é um cara contratado, o que o técnico faz? Acaba colocando, acaba usando, e o técnico não tá errado. O treinador hoje ele não tá errado de chegar num time e usar o Cédric Soares. Ele olha o que ele tem na mão, ele fala, o elenco é esse, o time é esse, vou tentar trabalhar com o que dá. Ainda mais o Dorival, que é um cara que
abraça todo mundo, que é um cara que tenta trabalhar com todo mundo. Então, um cara igual esse do Cedric não pode ter no elenco porque ele atrapalha muito. Ele atrapalha muito quando um treinador não chega e não quer destruir a carreira do outro, não quer acabar, né? Aquele cara invejoso e fala, pô, o treinador sabe que o Cedric Soares não serve pra nada, só que tá ali, viajando junto com o elenco. Ele fala, eu vou tentar usar todo mundo que eu posso. E muitas vezes ele não tem o que fazer, ele tem que colocar os jogadores assim. Só que nós sabemos que é melhor não ter o Cedric Soares, é melhor improvisar o Danielzinho na direita, tô dando exemplo, tá? Mas é melhor você improvisar qualquer um na direita do que jogar com o Cedric Soares. Só que fica chato pro treinador. Às vezes o treinador quer usar tudo que ele tem na mão. Então atrapalha demais ter um cara horroroso desse, um cara ridículo, um futebol ridículo, né? Difícil falar isso, mas é com um futebol ridículo no elenco. Então tá atrapalhando. Tem que se desfazer dele, tem que mandar ele embora o quanto antes. E é o que o São Paulo tá fazendo. Isso é uma excelente notícia mediante tudo que nós estamos vendo, né? Se livrar de um cara como o Cedric Soares, que é completamente necessário essa ação. E eu espero que... E aí traz outro, porque o Dorival, ele merece jogadores para trabalhar, merece novos jogadores no elenco. Então é isso. Perdão. Tem uma grande chance agora do Cedric Soares ser negociado. O São Paulo tá tentando. Não tá conseguindo porque ninguém é tão trouxa, né? Mas São Paulo tá tentando, neste momento, negociar com o Cedric Soares. Galera, novidade maravilhosa, né? Nós vemos uma coisa ridícula no São Paulo acontecer em relação à transição dos garotos da base e em relação à valorização, né? Jogadores igual Paulinho, Rian Francisco já eram para estar muito mais valorizados. Zagueiro Igão, Isaac, né? Já eram para serem muito mais valorizados, né? Ser feito um marketing, um merchan em cima desses caras, mas não é feito. Só que surge outro jogador, Gustavo Santana, acabou de fazer 2 gols pelo São Paulo. Jogador, né, que já está há muito tempo do nosso radar, já faz um tempo que ele vem sendo destaque na base, que ele vem fazendo gols e agora ele faz gols mais importantes já em uma possível transição para o time profissional. Então isso é muito importante. É um cara que já não é mais tão novinho, é um cara que já tem que ser utilizado. E aí, por quê, né? Por quê? Por que que não estão utilizando o Rian Francisco e o Gustavo Santana e o Paulinho muito mais? Ah, te digo, o Rian entrou e tal. Não é entrar, não. Não era pra trazer André Silva e Tapia com esse Rian Francisco, com o Gustavo Santana no time, com o Paulinho pedindo passagem. Pra trazer jogador horroroso, horrível. Se você traz o Pedro, o Flaco Lopes, se você começa a trazer um monte de nome, beleza, serei o primeiro a me calar. Aí você não precisa dar chance pra base. Agora, trazer esse monte de jogador ridículo, que é esse Tapia, esse André Silva, e gastando caro por esses caras, eu nunca vou aceitar. Esses caras estarem na frente de jogadores como Rian Francisco, Gustavo Santana, Paulinho, nunca vou aceitar. Se você traz um cara consagrado... Perdão, gente. Por exemplo, o Carlos Vinícius, que antes de ir pro Grêmio, o São Paulo queria. Se você traz um Carlos Vinícius e coloca ele na frente de todo mundo, não, quem vai jogar aqui é o Caleri ou o Carlos Vinícius. Beleza, é um cara bom de bola, é um cara que tem algo a oferecer. Independente dele dar certo ou errado, o Carlos Vinícius chegando podia dar tudo errado. Mas dá pra entender. Agora, você contratar esses caras sem carreira, esses caras que não são nada, como é o caso do Tapia e do André Silva, eu não aceito. É pra trabalhar muito mais com o Rian Francisco, o Gustavo Santana e com o Paulinho. Isso já era pra ter acontecido. Não era nem pra ter trazido o Tapia com o Rian. Agora o Tapia vai jogar de centroavante com o Dorival. Não era nem pra ter feito. E aí tá aí, ó. Gustavo Santana acabou de fazer 2. Então o São Paulo tem 3 centroavantes em potencial pra começarem a trabalhar de forma interessante agora. Por que não aumenta essa competitividade? Porque a gente sabe que não tá falido bosta nenhuma. Não pagar a dívida de propósito, dinheiro gasto em jogadores inúteis, não significa falência. É uma gestão que parece que faz pra destruir o São Paulo. Então, mas não fala que tá mal das pernas, que não consegue gastar com nada porque eles são um bando de inútil, incompetente. Então trabalha com jogadores da base antes de trazer jogadores horrorosos como o Tapia e André Silva. Então eu não vou aceitar. Agora quem tá pedindo passagem aí é o Gustavo Santana.
Galera, vamos ver como é que vai ficar isso. Gustavo Santana, Rian Francisco, eu vou bater muito nessa tecla aqui, vocês podem ficar tranquilos. Galera, negociações encerradas pelo Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tá para assinar lá com a Ajax por 150, algo em torno de 150 milhões de reais. Falam em aproximadamente 25 milhões de euros, martelo quase que batido pro Marcos Leonardo ir pro Ajax. E aí encerra tudo, né? É ridículo, né? Como tudo aconteceu. O São Paulo estava para fechar com o Marcos Leonardo algo aproximadamente 12, 14 milhões de reais por 6 meses. Um empréstimo que ia ter uma compensação financeira baratésima pelo nível de jogador. Você trazer um cara desse por 6 meses, por 10, 12 milhões de... 12, 14 milhões de reais... um jogador de 150 milhões, um jogador novo que faz a diferença, que podia mudar o cenário do São Paulo naquela época, não dá pra engolir essa história. Essa história do Marcos Leonardo eu não consigo engolir, né? Por que não trouxeram? E assim, poderia ter mudado completamente o cenário uma vez que ele estivesse aqui. Se o São Paulo tivesse trazido, né? Se aquela corja imunda tivesse trazido o Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo estava querendo vir de todo jeito, era só ter essa mísera compensação financeira com os valores de hoje. Ele estando emprestado para o São Paulo podia mudar muito em relação a estender empréstimo, em tentar fazer alguma coisa diferente quando o cara estava aqui. Mas decidiram não trazer e preferem pagar esse bando de inútil, esse bando de incompetente, prefere pagar 13 milhões no Tapia, 40 milhões no Galopo, 26 milhões no André Silva, 23 milhões no Ferrarese e por aí vai. Rui Costa, o cara que não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, né? O cara que fala que é super competente, que faz um trabalho maravilhoso, que ainda bem que foi demitido. Não trouxe o Marcos Leonardo para nós para mudar aqueles 6 meses finais do São Paulo naquele ano, e aí ele queria trazer o Juan Tressoldi por 24, 25 milhões de reais, um zagueiro. Então me dá, o Marcos Leonardo era metade do preço. Então assim, me dá nojo. Mas dá para nós comemorarmos demais porque nós estamos vivendo sonho em relação a isso, né? É claro que nós ainda somos muito céticos e muito desacreditados nessa gestão horrorosa e que eu não posso nem falar o que eu acho, mas que me dá nojo mesmo. Mas faz 7 meses, parece que faz 3 anos, né? Mas só fazem 7 meses que mudou toda a gestão. Isso nunca aconteceu dessa forma tão drástica, né? Saiu Casares, saiu Belmonte, saiu Rui Costa. Nós não acreditamos 100% numa mudança, numa grande mudança, né? A gente não acredita, nós estamos tão calejados disso, tão desacreditados com essa gestão que engessa o clube, que acaba, que destrói o clube sempre, que a gente não acredita mais em boas coisas. Mas se nós analisarmos bem, mudou exatamente o que a gente queria. Porque a gente sempre teve, nós sempre nos... nós estávamos brigando demais em relação à opinião técnica. Muitos defendiam o Zubeldia, muitos não gostavam, eu não gostava. Muitos não gostavam do Crespo, muitos gostavam, eu não gostava. Mas tinha uma certa discussão a se comparar com trabalhos de outros clubes, a quantidade ultimamente de técnicos que deram errado. Tinha uma certa discussão em relação ao treinador. Jogador também tem uma grande discussão, por que tá jogando, por que não tá, e aí fala de atraso de salário. Tem toda uma série de discussões em relação a tudo isso. O que não tinha discussão era a gestão horrorosa, imunda que tem o São Paulo, né? Que tinha, que tem, que continua aí. Mas acontece que Rui Costa era um dos líderes aí, pelo que a gente via, na ausência de Casares e Belmonte. Caíram os 3, fora muitos outros, né? Márcio Carlos Magno, fora muitos outros. Então eu acho que nós estamos talvez não vivendo tanto assim o sonho, mas dá para comemorar muito, porque o setor que foi atingido era o que a gente menos tinha esperança para atingir. Nós sabemos que as reformulações sempre vão acontecer todos os anos. A mudança de técnico acontece de forma oportuna muitas vezes. Nós vemos que eles demitem o técnico para
jogar literalmente o técnico na podre para justificar os erros deles, mas assim, nós estamos tendo as mudanças que nós tanto pedimos, que é onde o buraco é mais embaixo, que é na diretoria, que é na gestão. Acabou de sair Rui Costa, Belmonte e Casares. Então eu estou de uma certa forma animado sim, porque foram esses os principais personagens daquela coisa ridícula que nós passamos com o Marcos Leonardo. É assim, não trouxe o Marcos Leonardo e não gastou nenhum real? Beleza. Agora, não trouxeram o Marcos Leonardo por... Eu não lembro se é exatamente 12 ou 14 milhões de reais, mas não importa, né? Era muito barato pelo perfil, pelo nível de jogador e do valor dele de mercado. Aí você não traz o Marcos Leonardo e gasta 1 milhão por mês no Wendel. Aí você não traz o Marcos Leonardo e gasta 1 milhão por mês no Tolói. Aí você vai renovar o Caleri por mais de 2 milhões de reais por mês e você não trouxe o Marcos Leonardo por 6 meses? Então não tem lógica, né? Não tem lógica nenhuma isso. Olha os valores que o São Paulo gasta. Aí você não traz o Marcos Leonardo e contrata o Tapia. Ah, mas o Tapia ele não era por empréstimo. Um jogador que não serve pra absolutamente nada. Infelizmente, queria eu gostar do Tapia. Um jogador que eu vi aí, ninguém sabe ao certo, tá? Mas eu vi mais ou menos que ele custa 13 milhões de reais. É o preço do Marcos Leonardo. E assim, um jogador que não sabe jogar bola. Me dói falar isso, mas o Tapia ele não sabe jogar bola. André Silva por 25, 26 milhões de reais, um jogador horroroso, um jogador que a gente tem que torcer muito pra fazer um golzinho. E ainda desbocado, sai metendo a marra, um jogador que não rende absolutamente nada. E aí não era pra trazer o Marcos Leonardo? Enfim, Marcos Leonardo agora tá para fechar com a Ajax 150 milhões de reais, daria para ter vindo pro São Paulo, pelo menos por empréstimo, tava tudo certo, o Marcos Leonardo querendo vir demais, e para mim, teria a possibilidade de estender o empréstimo dele uma vez que ele estivesse aqui. Com o cara aqui, você chegava em novembro, dezembro, deixa mais 6 meses, e aí? Vamos fazer alguma coisa aqui, o cara tá se valorizando aqui, aí ele não tá jogando, né? Pelo menos essa gente, os personagens dessas negociações, desses negócios à frente do São Paulo, pelo menos caíram os principais, caíram alguns principais disso. Claro que a luta continua para tirar essa gente de lá, mas pelo menos eu acho que dá pra olhar o copo meio cheio em relação a isso. E é isso, São Paulo tá pra renovar com o Caleri, eu não renovaria, tô torcendo pra não renovar, porque não é nada em relação ao Caleri, é porque eu acho os valores muito altos pelo que ele tá rendendo, vai dar mais ou menos não é salário aqui, tá, é custo, quase 3 milhões de reais mensais pro São Paulo só com o Caleri, tá? 3 milhões de reais só com o Caleri, parabéns pra quem acompanha aqui o canal, pra quem assiste aqui, porque eu falei muito antes que já seria algo em torno disso. Eu falava que era 2 milhões, né? Veio mais ainda com tudo que ele tá pedindo, com luvas, bonificações, tudo isso. Nesses moldes, eu não renovaria com o Caleri, porque eu acho que tá muito caro pelo que ele tá rendendo. Por mais que eu goste do Caleri, não renovaria. O São Paulo tem essa questão em aberto ainda em relação ao centroavante. E tem o Mikael. Tô torcendo pro Mikael vir, porque o Mikael do CRB aí, São Paulo vai fazer uma nova proposta, não encerrou as conversas com o Mikael. Tô torcendo pro Mikael vir, porque é um cara que eu acho que pode ser algo bom e barato. Então eu gostaria do Mikael no São Paulo, porque mesmo se vem e não joga em nada, o investimento, o risco é baixo pelos valores que ele tem de mercado. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.